A Igreja Pentecostal do Filho de Deus apresenta mais um testemunho de fé e milagre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouça esse testemunho. A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e irmãs. Aqui sou eu, jovem evangelista Fabrício, e estarei testemunhando um grande livramento que Deus deu ao meu irmão Wesley. Este é meu irmão de sangue. É um livramento de morte, pois ele teve um acidente e ficou gravemente ferido. Também estarei agradecendo aos irmãos que oraram por ele. Então, o que sucedeu foi que certo dia a minha mãe me ligou pedindo que eu viesse orar por ele, pois ele já estava por quase 2 dias sumido e ninguém tinha notícias, nem os vizinhos, nem amigos, nem a minha parentela. Então, eu fui nos chats do YouTube pedir oração pelo meu irmão, pois ele estava sumido e ninguém tinha notícia. Então, pedi oração para os irmãos no aplicativo. Então, eu dei a opinião para minha mãe. Falei, busque localizar a moto que ele está através dos seguros da placa. Irão conseguir localizar. Então, meu outro irmão mais velho, ele foi até a delegacia e lá conseguiram rastrear a moto que estava em uma cidade que se chama Porto Ferreira, São Paulo. Então, meu irmão Wesley, ele mora em Ribeirão Preto, tinha ido para Santa Rita do Passa Quatro. Quando ele retornava para casa, ele sofreu um acidente na cidade de Porto Ferreira, que ele perdeu o controle da moto, bateu em uma placa e foi arremessado. Quebrou assim os 2 fêmur, tendo osso exposto, fratura exposta, e teve outras fraturas no corpo. Então, meu irmão, o mais velho, e o meu primo, e uma jovem, eles foram rapidamente para a cidade de Porto Ferreira e lá encontraram a moto que estava desfigurada, bem amassada, bem quebrada, E ficaram sabendo que o meu irmão estava gravemente ferido no hospital, na UTI. Então foram para lá. Chegou lá, meu irmão viu que meu irmão já tinha passado por algumas cirurgias. Ele ainda estava acordado, mas depois disso, no dia seguinte, ele entrou em profundo sono, ficou em coma, e os médicos não sabiam o que estava sucedendo, Então, passava-se dias e dias e ele não acordava. A minha mãe, ela saiu de Minas Gerais e foi ali para aquela cidade, para estar próximo do meu irmão. E eu já estava aqui no Rio de Janeiro, entrei em desespero, chorando muito, preocupado, e a solidão tomou de conta de mim. E passei a orar por ele, pedindo a Deus que entrasse com a providência na vida dele e me desse uma resposta como consolo. E eu lembro que os médicos lá de Porto Ferreira não estavam sabendo o que estava sucedendo, pois ele não queria acordar e precisava ser enviado para um outro hospital que tivesse um neurocirurgião, um hospital regional. Mas todos os hospitais estavam superlotados. Não havia vaga, nenhuma vaga sequer para ele. E todas as vezes que alguém da minha família ia entrar dentro
da sala de hospital a qual ele estava, eu sempre pedia para alguém: olha, quando vocês forem entrar lá, me liga que eu vou estar orando por ele. Coloque o telefone no ouvido dele lá e eu estarei orando por ele. Mesmo que era proibido, né? Não podia não podia fazer ligação lá dentro, mexendo no celular. Mas eu implorava para a minha família: olha, vocês não deixem de me ligar. Eu insistia mesmo e assim eles davam um jeitinho lá. Ele entrava com o celular já na chamada e colocava no ouvido. Eu me lembro que eu orava para ele, louvava. Ele gosta de ouvir o louvor Ovelha Desgarrada, né? Eu louvava. E assim por várias vezes aconteceu. Eu me lembro que pedi até o pastor Apolo para orar dessa forma. Ele orou também. Lembro que eu liguei para o pastor Eduardo. Falei: pastor Eduardo, toma este número de telefone, é alguém da minha família, e liga lá, pois o senhor vai fazer uma oração poderosa pelo meu irmão Wesley. E assim sucedeu. Ele orou e logo após me deu a resposta: Fabrício, acabei de orar lá e a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Fiz uma oração poderosa. Então, passou algum tempo, conseguiram uma vaga para ele numa cidade que se chama São Carlos, São Paulo. E meu irmão Wesley foi enviado para São Carlos imediatamente, rapidamente, para passar pelos exames do neuro, né? Ele foi e a minha família estava gastando muito com táxi, ônibus, né, Uber, para ir fazer as visitas ali nos hospitais. Estavam gastando muito. Então Deus preparou ali um conhecido, ali na cidade de São Carlos, né? Nós tínhamos ali o conhecido, cujo nome é Márcio. Não sei se ele irá ouvir este testemunho, mas eu mando para ele um forte abraço e agradeço, pois ele, o Márcio, tem sido bem hospitaleiro, tem acolhido bem ali a minha família na casa dele, que já estava mais próximo do hospital de São Carlos, não precisava estar viajando de cidade para cidade, né? Então, meu irmão foi enviado para lá e desenvolveu nele uma pneumonia. Depois de tanto sofrimento, ainda ele ficou com pneumonia lá dentro. Aí foi mais preocupação para a minha família e para os médicos. E passava dias e dias e ele não acordava. Eu lembro que eu até fiz um apelo. Falei: olha, se você está me ouvindo aí, quer aceitar Jesus, dê um sinal, pisca o olho, mexa a mão, aí o dedo. Eu lembro que certo dia o meu tio falou que ele, com poucas forças, ele fez um movimento, né, na mão. Fez um movimento e ele moveu a mão ali. Mas eu orei a Deus para que eu viesse ir lá. Pedi à diretoria, então fui liberado para ir à cidade de São Carlos. Mas me lembro que aqui eu tive algumas revelações, visões, né, da parte do Senhor Jesus. Tive 3. Me lembro que eu via um demônio que estava com uma capa branca, mas a face dele era toda escura. E esse espírito maligno estava impedindo que meu irmão voltasse ao normal. Era um demônio de morte, né? Mas depois eu tive uma visão em sonho que eu via que eu estava andando em um lugar, parecia ser a beira de um rio. Eu estava andando de mãos dadas com o meu irmão, mas ele mancava de uma perna. Mas ele estava caminhando e nós dois de mãos dadas. Eu fiquei mais consolado. Tive uma visão
a qual via um demônio de cor vermelha, e ele estava com uma espécie de uma pá na mão, mas essa pá, ela era um tridente ao mesmo tempo. Era uma pá, de repente se transformava em um tridente. Era muito estranha, horrível. E ele com essa pá abria uma cova, um buraco, e ele estava ali muito sagaz, muito alegre, abrindo aquela cova ali, abrindo com muita rapidez. E eu observando aquilo, de repente, desceu do céu um pé muito grande, era um pé grande mesmo, branco, e esse pé jogou aquela areia toda para dentro da cova novamente, jogou aquela areia, tampou o buraco, né? E esse demônio, esse diabo ficou furioso, pois aquele buraco, por aquele buraco ter sido tampado. E esse demônio ficou furioso e pulou de cabeça dentro desse buraco, pulou de ponta, né, dessa cova que já estava fechada. E ele pulou de ponta, provavelmente foi para os infernos, né, para a morada dele lá. Então, se eu fiquei mais consolado, falei para toda a minha família, falei, olha, todo mundo aí podem ficar tranquilo que ele vai ficar bem. Deus me falou, está falado. Deus me mostrou. Então, isso foi um consolo para muitos, principalmente a minha mãe, né? Eu falei, mãe, vai ficar bem, pode ficar tranquila. Isso foi conforto para o coração de muitos da minha família, que depois disso passaram a crer mais, né, no Deus que eu sirvo, que passaram mais a me ouvir. Quando eu pregava para algum deles, eu via que eles não aceitavam assim muito, né? Eles não tinham aquela certa aceitação. Depois disso, vejo que eles aceitam mais quando eu prego, quando eu falo da doutrina, quando eu falo a verdade para eles, né? Então eu passo a perceber que nada é por acaso, nada acontece por acaso. E fui para a cidade de São Carlos. Cheguei lá, fui a fazer a visita na UTI a qual ele estava. Para a glória de Deus, ele estava acordado, já tinha acordado, né? Depois de várias semanas e semanas inconsciente. Aí ele me deu um sorriso muito alegre. Estava bem abatido, mas já estava acordado, não consciente, mas acordado. Ali eu fiz um apelo, ele aceitou, perguntei, você quer aceitar Jesus? Ele sim, ele mexeu a cabeça, aceitou Jesus, né? E foi um momento difícil, e eu me lembro que dentro do hospital ali, eu ainda fiz um trabalho para Deus. Orei por uma mulher que estava enferma, depois tive notícias de que ela estava melhorando. Teve um homem que estava com câncer, já quase praticamente desenganado pela medicina humana. Eu fiz o apelo e ele aceitou Jesus. Esse homem aceitou o Senhor Jesus. E outras obras que eu fiz ali dentro do hospital, orações também. A jovem que estava com meu irmão, ela aceitou a Jesus. E a minha família passou a crer mais no Deus que sirvo, Deus da sã doutrina. E depois que eu fiz o apelo, que o meu irmão aceitou a Jesus, eu simplesmente falei, estou liberado para voltar para o meu trabalho no Rio de Janeiro. Entreguei nas mãos de Deus, falei, Pai, seja na vida dele segundo a tua vontade, seja feita a tua vontade, o que o Senhor quiser, pois ele já aceitou o Senhor. Então, minha mãe ficou muito feliz, fiquei ali alguns dias em São Carlos,
e vim embora pro Rio de Janeiro. E tive boas notícias que ele estava se recuperando cada dia mais, estava melhorando, já tinha ele estava com um aparelho no pescoço que ele não poderia conversar, um trap no pescoço, assim, furaram, colocaram porque ele estava com a pneumonia, né, mas já estava se recuperando bem também. E os médicos ficaram surpreendidos com a recuperação dele, né? E quero agradecer a todos os meus irmãos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus e demais irmãos que oraram por ele, que também está orando por ele, né? Agradeço muito pela vida da nossa irmã Angélica, né? Que teve todo instante me ajudando, falando palavras de consolo. Também aí a irmã Camila, agradeço. Que Deus abençoe a vida de todos. Agradeço também a minha irmã Elivânia. Que Deus abençoe, irmã Elivânia. Inclusive, pessoas me perguntavam: a Elivânia é tua mãe? Falei: não, tem idade para ser, mas não é a minha mãe, não. Pois, aí por que vocês acham que ela é minha mãe? É porque ela é muito preocupada contigo. Eu falei: não. Então, os irmãos teve esse certo amor, esse certo carinho aí, me ajudaram a levar essa dor, né? Agradeço também aí o diácono Adriano de Rolândia, que teve a disposição de levantar comigo uma campanha de oração, né? Eu ali dentro de um quarto, meus irmãos, chorando, eu deitado no chão, pedindo a Deus que desse a vida, não deixasse ele partir, desse a vida, né? Então o diácono me chamou para fazer a campanha, eu lembro, fizemos essa campanha, né? Poderosa. E foi nesse momento da campanha que Deus deu a resposta das 3 visões. Eu lembro que quando eu estava dentro do quarto, não posso esquecer que o diabo, meus irmãos, ele vinha falando no meu ouvido dessa forma: olha, para de orar por ele, não adianta mais. Precisa você orar mais por ele, pois ele já morreu. Tem vezes que o diabo falava: ele vai morrer, não adianta. Outras vezes ele falava: ele já morreu. Então, o inimigo, meus irmãos, uma das causas que me fez ficar mais triste, preocupado, foi isso, que o inimigo aproveitava ali a minha fraqueza e vinha falando isso no meu ouvido. Eu não via ele, mas ele falava que não adiantava eu mais orar. E é aí que eu orava mesmo. Então, agradeço também aí o pastor Raimundo do Ceará, que Deus abençoe, forte abraço, irmã Janaína também, que estiveram orando. E muitos outros, né? Nosso pastor Eduardo Santos, agradeço muito. É o nosso pastor Luiz Carlos, que Deus abençoe também. Lucas Pedroso. E muitos outros, né? Agradeço de todo o meu coração, pois a oração do justo, ela pode muito em teus efeitos. Os irmãos aí me ajudaram a carregar essa dor, essa dificuldade. E passou-se dias, o meu irmão ele saiu do hospital de São Carlos e foi enviado para o hospital de Ribeirão Preto. Eu acredito que é o CHC, se eu não me engano, esse nome. Mas os médicos de Ribeirão Preto, do hospital de Ribeirão Preto, descobriram que ele estava com as fraturas na bacia, que tinha que passar por outra cirurgia e que a cirurgia de uma perna não estava completa, 100% certa. Eu acredito que foi por causa da viagem prolongada que saiu algum osso do lugar, né? Terrível, meus irmãos. Então teve que passar por outra cirurgia ali no hospital de Ribeirão Preto. E deram a notícia que talvez o osso teria morrido, teria que trocar um osso da perna, mas para a glória de Deus não precisou. Jesus é lindo. E passou-se dias e tivemos boa notícia que a perna estava se cicatrizando bem. E meu irmão foi para Minas Gerais,
fez ali a fisioterapia. Acredito que foi, se eu não me engano, mês de março, ele deu os primeiros passos, né? Com o andador, mas ele deu os primeiros passos. E cada dia mais está se recuperando bem, para a glória de Deus Pai. Só tenho, mais uma vez, a agradecer a todos que oraram por ele. E a minha mãe, Norma, também agradece a todos, né? Ela pediu para que eu viesse agradecer a todos que oraram por ele. E essa é a família, né, meus irmãos, que ajudam uns aos outros nas dificuldades, que vê o sofrimento um do outro, que está à disposição para ajudar, para estender as mãos. Foi nessa época também que nasceu o louvor Jesus é o consolo, né? Que diz: meu evangelista, a minha obra está só começando. Enxugue as lágrimas e permaneça em oração. Então nasceu esse louvor e Deus fez a obra. Continue orando para que o meu irmão venha firmar conosco, né? Na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, ele falou que vai procurar sim buscar a Deus. Deus deu aí para ele uma vida, né? A vida nova. Foi um grande milagre da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a vida de todos. Ficam na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca a fé. Entrega tudo nas mãos de Deus e Deus fará a obra perfeita. Amém. Olá pessoal, vim através desse áudio aqui agradecer a todos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, todos os irmãos que eu tenho orado por mim, pela minha recuperação, ao irmão Fabrício e todos aí da igreja. Muito obrigado, Deus abençoe.